Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora da Directory, e comigo hoje também está o Gabriel, aqui do Marketing. Bom dia, Gabriel. Parece que está com Bom algum dia, delay bom dia, novo. Ok, sem Emerson, bom problemas. dia a todos. Ok, obrigado, Gabriel. E também o Felipe, aqui do Departamento Alô? Comercial. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wilson, Victor, Gabriel. Ok, vamos lá então. Então, aqui estão os nossos contatos. Quem precisar falar com a gente, basta enviar uma mensagem. Lembrando também que esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso blog até segunda-feira, no final da tarde, junto com os materiais adicionais que a gente apresentar aqui no evento. Lembrando que a gente tem a nossa lista de webinars aí até o final do ano, então já pode correr lá no nosso site e fazer a sua inscrição, que as vagas são limitadas. Então, no dia 18, vamos ter uma apresentação sobre pesquisas de palavras-chave para guias e portais, então aprender a trabalhar essa otimização, como fazer essa busca para otimizar a busca orgânica do seu site, tentar melhorar o posicionamento nos buscadores. Em novembro, teremos um webinar sobre inteligência artificial para marketing de conteúdo, então, algumas dicas principais de como trabalhar a sua criação de conteúdo, que complementa também essa parte de pesquisa de palavras-chave. No dia 15, dicas para criar uma homepage encantadora, então, um webinar focado especificamente no editor de páginas, nos widgets específicos que você pode usar na sua página inicial. No dia 29 de novembro, vamos falar sobre os principais plugins do eDirector, então como eles podem melhorar as funcionalidades e adicionar outras funções no seu site. E em dezembro temos aí um sobre prepare o seu site para o final do ano, então vamos falar um pouco sobre automação, um pouco também sobre dicas de promoções e pacotes para criar nessa época. E no dia 20, integrações para potencializar o seu site. Então, como usar principalmente o Google Tag Manager para integrar ferramentas externas ao sistema. Bom, acredito que todo mundo aqui já conhece o Director, então é o software que a gente desenvolve, né, que se adapta às mais variadas de ideias e nichos. Ele é altamente personalizável por conta do editor de páginas, do editor de modelo de anúncios, que você pode criar coisas muito específicas para o seu nicho. A versão Enterprise conta com um construtor de aplicativos nativos que você pode transformar o seu projeto nos aplicativos oficiais das lojas da Google e da Apple. Temos uma equipe interna de customização pronta para atender qualquer alteração necessária que você precise, assim como também a opção da compra do código-fonte, que você pode hospedar no seu próprio servidor e fazer as alterações com uma equipe especializada. E quem precisar de mais informações ou quiser uma demonstração adicional, basta contactar o Felipe pelo nosso site ou pelo WhatsApp. Bom, melhorando a experiência de usuário, do usuário de guias e portais. A gente vai começar esse tema, eu vou passar para o Gabriel, e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre esse item importantíssimo do site de vocês. Bom, Gabriel, você pode compartilhar a sua tela aí assim que possível, Ok, e a gente começa o nosso evento. Obrigado. vamos lá. Vamos lá. Avisem quando já estiver aparecendo a tela. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho aqui então sobre a experiência do usuário, né? Bem-vindo a todos. Eu sou o Gabriel, aqui da equipe de marketing do Directory. Para falar um pouco sobre a experiência de usuário, né? Então a gente vai passar aí por uma parte introdutória, né, sobre o que é, né, quais as definições do X, como é popularmente conhecido no meio, entender seus usuários, isso eu quero dizer, os seus usuários como dono de um diretório, né, de um site, como utilizar dados para aprimorar o usuário dentro do seu site, né, como atualizar a curadoria de conteúdo. Aí depois nós vamos passar de mão na massa, vou ver para o Emerson a apresentação. Né? Então, começando, né, o que é o usuário ou X? E são, muita gente acha que é
da moda, que, né, como AI, X, ROI, acho que alguma sigla desse tipo, né, mas não. É uma abordagem, o X é uma abrangente que se concentra em criar interações que só funcionais, mas também agradáveis de usar. Design da experiência de usuário ele é um processo para identificar as necessidades do usuário, né? Então você identifica os problemas que aqueles usuários têm e você aí projeta soluções para atendê-las, né? Então, portanto, resumindo, né, a experiência de usuário refere-se a uma série de eventos quando uma pessoa tenta utilizar um produto, uma interface digital ou um serviço, se ela vai conseguir utilizar isso da melhor forma possível ou não. Os cinco princípios aí da experiência de usuário do X. Vamos dar uma olhada, então, quais são esses princípios fundamentais e que orientam projetos de sucesso. Esses princípios eles são essenciais ao se criar ou otimizar o seu guia, né, o seu portal de anúncios, para garantir que a experiência do usuário dentro do seu site seja positiva. Primeiro ponto aí, se não for mais importante, é a empatia, que é em usuários. Isso é fundamental, né? Então, tente se colocar no lugar dos seus usuários, tentando entender quais são as necessidades, quais são os que o usuário tem, e como que, ao empatizar com esses problemas, você entender os problemas que o seu portal tem e como funcionar isso. Isso é muito fácil de fazer, é você buscar como um usuário dentro do seu próprio site, por exemplo, e tentar encontrar as coisas, tentar fazer uma busca, tentar organizar ali categorias pelas widgets. Assim, quando você tenta entender a cabeça do usuário dentro do seu site, você consegue que ele pode passar ali dentro e tentar remediar a situação. Uma estratégia de UX clara garante que cada decisão de design esteja alinhada com as necessidades dos usuários e os objetivos do seu negócio. E ao ter uma abordagem estratégica, você pode criar um roteiro que guia os usuários pela sua plataforma enquanto você atinge os resultados desejados, como, sejam eles, por exemplo, cadastros, né, conversões, seja ele assinaturas, pensar estrategicamente em como você consegue guiar os seus usuários para que você atinja os seus objetivos como o dono do site. Né, usabilidade. A usabilidade é um termo inegociável. O site ele tem que ser fácil, intuitivo, eficiente, não pode ter problemas de navegação. Então, tudo tem que estar alinhado, os menus têm que ser claros, né, os contrastes de cores têm que ser claros, a qualidade das imagens tem que ser boa. Tudo isso envolve, né, a facilidade de uso. Não é só para ficar mais bonito, mas envolve também a hierarquização do seu site. Tudo isso envolve e melhora a experiência. A inclusão, né? Inclusão é você se certificar tem um design inclusivo que seja acessível para todos, né, independente das habilidades, de origem ou contexto, todo mundo ia ali utilizar o seu site, né? Tem gente que trabalha nas regras aí da ABNT de que você precisa atender 95% da população, né? Então, sempre vão ter uns 5% aí que vão ficar fora, que talvez tenham mais dificuldade em site. E no fim, a validação do teste, que significa em você validar suas escolhas continuamente, né? Então, por meio de você faz você pega esse ciclo, você já empatizou, já criou uma estratégia, fez ali uma validação e fez ali a idade, você vai colher esses resultados e vai fazer a validação. Vai pegar o feedback dos usuários, que vai garantir que você esteja no caminho certo e permite que você continue fazendo melhorias constantes, né? É aquela ideia japonesa do Kaizen, né? Que você vai fazendo a mesma coisa 1000 vezes e cada vez melhorando um pouquinho mais. Tá? Aqui tem o desenho, então, desse ciclo, né? Aqui as palavras estão um pouquinho diferentes, né? Mas a ideia é essa aqui. Então, você sempre vai trabalhar nesses 5 passos aqui da experiência do usuário. Passando agora para a parte do seu público, né? Então, vamos lá. Falando aqui agora com vocês como donos dos sites, né? Donos de um guia comercial. Então, as principais pessoas, né, envolvidas aí, como seus usuários, né, como seu ecossistema,
serão os visitantes e os anunciantes, né? Os visitantes são a espinha dorsal do seu projeto, né? Se tiver uma experiência tranquila, eles não vão permanecer no seu site, né? Eles procuram facilidade de navegação, conteúdo relevante, intuitivo, né? Então, a gente sempre quer atrair mais usuários, mais visitantes para o nosso site para aumentar o tráfego, né? E, por outro lado, a gente tem outros usuários importantes que são os anunciantes, empresas, os indivíduos que financiam a sua plataforma, que tornam o seu negócio lucrativo. Então, a experiência deles é igualmente importante. Então, se vamos chamá-los de os anunciantes, não conseguirem, por exemplo, com facilidade, postar anúncios, editar anúncios, postar eventos, postar classificados de forma fácil, eles também não vão aderir ao teu projeto. E então a gente tem que tratar esses dois tipos de usuários são distintos, cada um deles tem objetivos distintos e dores distintas, tá? Porém, eles têm aí um peso praticamente igual de força no seu projeto, né? Então, assim, se a gente pode conseguir, através de ferramentas, identificar qual é o comportamento que esses usuários têm dentro do teu site, né? Então, começando aqui por ferramentas básicas, essas duas aqui que são as mais comuns, para a gente poder entender o que se passa dentro do seu site por dentro, né? São ótimas ferramentas para você conhecer. Então, uma forma de entender melhor, né, cada um dos seus usuários é utilizando ferramentas como o Google Search Console. Essa ferramenta ajuda a analisar termos e consultas de pesquisa. Ela mostra o que os visitantes estão digitando no Google ou em outros sites de busca, principalmente no Google, até chegarem no seu site, né? E você consegue ver páginas indexadas, por que essas páginas não foram indexadas. Então, é uma ferramenta bem importante aí para você poder descobrir o tráfego principalmente orgânico do seu site. A ferramenta poderosa é o Google Analytics, que essa ferramenta ela vai informar como os seus usuários estão interagindo no seu site, quais páginas eles visitam, quanto tempo eles ficam na página, qual é a sua taxa de rejeição por segmento, por data. Ferramenta muito completa, você pode criar ali conversões de eventos com ela. É uma ferramenta que você consegue usar desde o básico, que é a visualização, dos relatórios, até coisas muito avançadas que você consegue aí determinar com muita precisão comportamentos dos seus usuários dentro do seu site. Né? E o que isso vai gerar? Eles vão gerar muitos dados. Esses dados vão oferecer insights sobre o que o seu público está procurando e como o seu site se posiciona nos mecanismos de busca. Né? Ao entender esses padrões, você pode otimizar o seu guia comercial para atender as necessidades deles, certo? Outras ferramentas interessantes aqui. Nós temos, por exemplo, ferramentas de mapa de calor, né? São os chamados heat maps. Vou citando aqui algumas, né? A gente tem aí a mais famosa, que é o Hotjar, por exemplo, mas existem várias outras que elas mostram exatamente como é que os usuários interagem com as suas páginas através de mapas de calor. Vocês estão vendo aqui na imagenzinha, né? Aonde, por exemplo, está ali mais branco, né? Quer dizer que está mais quente, mais a mais frio. Então, quer dizer, ali, numa página você consegue monitorar onde as pessoas clicam, aonde as pessoas estão passando o mouse. Então, é uma ferramenta muito interessante de analisar dados e depois modificar no seu site. O Emerson vai passar uma demonstração dentro de uma ferramenta dessas para vocês verem como funciona. E dentro do ferramentas básicas, né, a gente tem algumas opções dentro do próprio sistema de directory, como, por exemplo, os relatórios de busca interna, que eles vão informar para você o que os usuários estão buscando dentro do seu site. E aí você consegue, por exemplo, analisar quais palavras-chave, quais termos de busca estão sendo mais utilizados e você consegue, através disso, otimizar o seu conteúdo para que o usuário esteja buscando fato em algum anúncio seu, em algum classificado seu, para que isso retorne o resultado de busca para os usuários, tá? Também é uma ferramenta simples, mas que tem aí o seu valor, que pode ser utilizada para você coletar dados também. E depois que você tem, né, esses dados, o que dá para fazer com eles, né?
Então, você tem aí várias fontes de dados à sua disposição. O próximo passo é utilizá-los para melhorar, para aprimorar a experiência de usuário, né, o user experience dentro do seu site. Então, você pode, né, você deve identificar algumas áreas-chave onde os usuários passam mais, onde eles tendem a sair, né, e foque em melhorar essas áreas primeiro. Tá? Então, ofereça conteúdo, elementos de design, interesses dos seus usuários. Então, por exemplo, se seu público está buscando um tipo específico, joga esse serviço de homepage. A gente tem aí várias widgets, né, do Directory que você pode destacar anúncios, destacar categorias, destacar eventos. Traga isso para que fique mais fácil do seu usuário encontrar aquela informação. Então, o objetivo é apresentar informações relevantes que atendam às necessidades dos usuários e tornando a experiência deles mais fluidas. Também dos elementos de design, né, que aí sim eles ajudam aí a, a criar hierarquia e organização dentro do seu site, certo? Então, por exemplo, aqui não, a gente não está falando de você ser artístico, né? Então, a gente está falando simplesmente de você ter uma boa organização visual do seu site, de acordo aí com os seus objetivos, né? Então, use as contrastantes para destacar botões importantes, por exemplo, coisas que merecem ser clicadas, que você acha que tem que ser chamar a atenção do usuário, pode utilizar cores diferentes. As fontes, certifique-se de que as suas escolhas sejam legíveis e profissionais, tá? Então, isso aqui, essas duas condições, né, as cores e as fontes, elas fazem o site ser visualmente agradável, parecer profissional, de um site que parece ser amador, que foi feito, que não transmite confiança. Vocês já viram isso, né? Tem sites que você olha, bate o olho e você vê fontes que não deveriam estar ali, você já tem uma desconfiança daquele site. Tá? Então, utilize fontes profissionais elegíveis. O Directory ele é linkado ao Google Fonts, que é aí o maior acervo de fontes profissionais aí da web. Utilize aí fontes maiores e negritas quando elas devem ser usadas, como por exemplo para títulos, enquanto fontes menores e mais discretas para corpo do texto, tá? Então você pode definir aí essas duas hierarquias. Botões, você também pode utilizar os botões através das widgets, por exemplo, a widget de CTA, que é o Call to Action, o Directory tem essa widget pronta. Então, certifique-se que os botões sejam fáceis de identificar e de entender, não causem uma dubialidade da pessoa não saber se aquilo é para clicar ou se não é para clicar. Né? Então, os usuários eles têm que adivinhar o que o botão faz só de bater o olho nele. Tem que ser claro e intuitivo. Tá? Então, esses elementos visuais eles são importantíssimos para guiar o usuário dentro de um fluxo dentro do seu site. Né? Mais uma parte poderosa do Directory, que também faz parte dessa parte dos designs, é o editor de páginas. Acredito que vocês já tenham alguma familiaridade com ele, né? Que é dentro ali visualmente você consegue criar ou editar páginas dentro do seu site, tá? Então, são widgets baseadas em conteúdo que você usa para atrair a atenção dos usuários, né? Então, lembre-se de exibir o seu melhor conteúdo primeiro, usar imagens atraentes, o conteúdo, por exemplo, que os usuários gerem como em forma de avaliações, de comentários, você pode trazer isso também. Se você tiver anúncios com avaliações, traz elas através de widgets para dentro das suas páginas, para enriquecer o seu site. Acho que aqui é o combinando ali, então, que a gente falou sobre as cores e fontes, trabalhar bem do seu editor de páginas pode garantir um design muito melhor para o seu site. Lembrando que tudo isso daqui é responsivo, né? Então ele vai funcionar bem em qualquer dispositivo, seja ele tablet, celular, e a versão aplicativo nativo, que aí é melhor ainda se o usuário entre o desktop e o mobile. E por fim, uh, tudo gira de curadoria de conteúdo. Né? Ó, a gente vive num mundo hoje que você tem à disposição qualquer conteúdo que você quiser, filmes, séries, textos, anúncios, tudo. Então, o guia de portal ele cumpre um papel de ser uma curadoria, de oferecer o melhor que você tem do seu nicho para os usuários. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Se o conteúdo do seu site não for bom, não adianta ele ter uma forma, uma experiência de usuário boa se ele não tem conteúdo. Conteúdo continua sendo chave e vai ser cada vez mais
nesse mundo de inteligência artificial que a gente vive hoje. A parte teórica eu vou parando por aqui. Querem adicionar alguma coisa, pessoal? Emerson, Felipe, antes de passar aí para a parte prática? Sim, Gabriel, primeiramente, obrigado pela apresentação. A principal questão, acho que quando a gente pensa em melhorar a experiência do usuário, a gente tem que pensar nos dois usuários, né? O potencial anunciante e o visitante. O visitante, ele quer consumir o conteúdo, enquanto o potencial anunciante, ele quer exposição. Então, você precisa saber identificar essas duas necessidades e, na questão de análise de uso, ver principalmente as duas páginas principais do site, a página inicial e a página de anuncie conosco, e poder analisar qual que é o fluxo que o usuário faz, principalmente nessas duas páginas, para consumir o conteúdo. Então, perguntas como até onde ele está vendo a página, até onde ele consegue é, fazer o scroll, né, fazer a rolagem da página, os elementos que eles estão clicando, e a partir daí fazendo as suas suposições para fazer as melhorias necessárias, né? Então, criar uma página, melhorar uma página existente e fazer os testes necessários e fazer a mensuração, obviamente, para ver se vocês estão com mais atração, né? Mais adesão nessas páginas ou não. Porque o Edirect lhe permite, né, com o editor de páginas, que vocês criem o visual necessário com os diferentes widgets a qualquer momento, até mesmo criar páginas diferentes para fazer esses testes. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar então para vocês rapidamente as principais fontes de dados para a gente conseguir entender os diferentes públicos, não é? Então vamos lá. Bom, como o Gabriel comentou, acredito que vocês já consigam ver a minha tela aí. Nós temos o Google Sim. Analytics. Então, pelo Google Analytics, a gente vai ter dados muito mais quantitativos e até mesmo qualitativos sobre quem é que está visitando o seu site, as principais páginas visitadas, as páginas com maior taxa de rejeição. A taxa de rejeição, só para explicar, para quem não conhece esse termo, é o seguinte: o usuário entra no seu site e vai embora do seu site naquela página. Isso é chamado taxa de rejeição. Então, se uma página que a pessoa entra e não vai para uma outra, então o Google Analytics chama isso de taxa de rejeição. Então, ele entrou naquela página, não achou o que ele encontrou e foi embora. Mas quando ele encontra alguma coisa, ele faz dá um clique, visita alguma outra coisa, então o Google entende que aquele site, aquela página, satisfaz a busca do usuário, porque ele entrou e teve um evento ali de engajamento, então aquela página foi útil para o usuário. Basicamente, né, em poucas palavras, é assim que o Google Analytics vai trabalhar esse termo de taxa de rejeição. Então, conseguir analisar essa métrica aí pelas principais páginas, pelas páginas mais acessadas, é importante para você conseguir visualizar e entender o seu usuário. Então vamos lá, essa aqui é o Google Analytics, né, que a gente tem do nosso site aqui de teste do marketing. O principal relatório que vocês precisam ter em mente aqui é esse de atributos dos usuários, né? A minha plataforma está em inglês, mas a estruturinha do menu em português é a mesma coisa. Então, indo aqui pela parte de audiências, vocês vão conseguir ver aqui no overview o geralzão do seu site. Vocês podem até fazer a seleção, né, de datas aqui para analisar um determinado período ou, né, todo o período do site de vocês, que eles vão dar. Ele vai passar os usuários, né, por país e também por cidade. Então, se você tem um projeto tanto local ou quanto regional, ou mesmo nacional, você consegue analisar quais são as principais cidades que o seu site já está tendo tráfego. Então, como a gente pode ver aqui que a gente tem São Paulo e Bauru, por exemplo. Então, se eu já tenho um bom fluxo nessas localidades, faz sentido ter uma suposição, né, uma hipótese de que eu oferecer conteúdos dessas duas cidades logo na página inicial possa aumentar essa experiência. Então, você vai estar entregando um conteúdo que as pessoas dessas localidades vão estar mais aptas a consumir e fazer esse engajamento. Assim como pensar também, é que no nosso site, como tem pouco tráfego, ele não vai colocar aqui por gênero, né? Se é homem, mulher
os tipos de interesses, entre outras situações mais específicas. Então, esse relatório aqui do Google Analytics, ele já vai dar um panorama inicial de localidade e gênero. Obviamente, todos os tipos de pessoas procuram por todos os tipos de serviços. Não é só porque uma pessoa é homem que ele vai procurar só oficina mecânica. Mulher também precisa de oficina mecânica. Então, usar isso também como base, mas não somente isso, para definir o tipo de conteúdo, vai ajudar bastante. E quando a gente fala conteúdo, não são só as empresas, também a gente tem ali os classificados, a gente tem eventos, entre outras coisas importantes para a gente analisar no Google Analytics e oferecer, obviamente, o conteúdo de vocês. Porque, como o Gabriel também comentou, existe a questão importantíssima, que é a curadoria de conteúdo. O que é isso? É você escolher o seu melhor conteúdo para estar na página inicial de vocês, ou nas principais páginas, páginas das categorias, páginas inicial das empresas ou dos eventos. Vocês conseguem fazer essa curadoria através dos widgets e selecionar lá manualmente quais são os conteúdos que vão estar ali, como também configurar esses widgets para colocar ou uma categoria, ou uma localidade, ou a combinação dos dois, né? Categoria mais localidade. Outro ponto importante aqui que a gente tem no Analytics é a parte de páginas, né? Então a gente tem aqui páginas e telas. Telas geralmente é para aplicativos, então vocês conseguem mensurar as duas situações também. Então, através desse relatório de páginas e aplicativos, vocês conseguem ver quais são as páginas mais acessadas do site de vocês. Então, com isso, vocês já sabem também quais são as principais páginas que vocês vão precisar trabalhar. Então, aqui a gente tem, quando tem só essa barrinha, é a página inicial. A segunda aqui, que no nosso caso está em inglês, que é o Advertising, mas vocês têm a versão em português, que é a página de Anuncie Conosco e a página inicial de anúncios. Então, a gente vê que no nosso site, essas são as três principais páginas. Então, nas hipóteses que vocês têm que formular, trabalhar com essas páginas inicialmente. Obviamente, tem várias outras páginas, todas são importantes de serem otimizadas, mas vocês precisam de um ponto de partida. Então, vejam lá quais as que já têm mais volume de tráfego para trabalhar nessas páginas. É importante também vocês montarem ali uma planilha ali do Excel para ir colocando esses dados, né? Para vocês conseguirem mensurar o que é que vocês têm que fazer, qual que é o benefício de trabalhar nessas páginas e a expectativa de aumento, né, de melhoria do trabalho de vocês. Se vocês quiserem ver uma página em específico, como por exemplo desse anúncio aqui, vocês é só colocar aqui, né, o caminho da página, né? Então o barra anúncios, barra, né, o barra empresas, enfim, barra classificados, até o item ou a página de uma categoria, para vocês analisarem as métricas dessas páginas. Então, as métricas aqui, o Google Analytics dá um relatório básico, mas a partir do momento que vocês podem customizar esse relatório, então acrescentar mais colunas no relatório aqui para ver, como eu falei, né, a taxa de rejeição, entre outras. A gente aqui não está, né, no webinar para ensinar a usar o Google Analytics, existe, né, o Google Ateliê Digital que tem cursos gratuitos online para fazer todo esse trabalho, além dos diversos tutoriais no YouTube de especialistas em analytics que podem ajudar vocês a criarem relatórios específicos baseados, né, no tráfego que vem da cidade de São Paulo, o tráfego que vem da cidade de Bauru, o tráfego que vem da cidade de Bauru, que passa pela página de Anuncie Conosco. Vocês conseguem criar esses diversos relatórios específicos sem ter que ficar fazendo essa configuração cada vez que vocês entram no Google Analytics. Então, só repassando aqui o Google Analytics, os principais relatórios, dentro de engajamento, vai ter o de páginas e telas, e depois o de atributos de usuários, que vocês vão ver principalmente aqui no geral, né, na vista geral, nesse overview, que vocês conseguem ter essa informação mais quantitativa também, por cidades ou países, regiões, etc., que é altamente configurável. Um outro ponto interessante também, porque a gente falou aqui sobre questão de categorias, é a parte do Google Search Console. Eu vou abrir aqui o Search Console
O principal relatório que a gente consegue extrair daqui é o de performance. O relatório de performance ele vai dar basicamente quais foram os termos de busca que os usuários colocaram no Google e que o seu site apareceu, ou seja, quantas impressões para aquele termo, né, de busca ele teve e quantos cliques tiveram. Então a gente está filtrando aqui esse relatório por impressões, então aqueles que têm, perdão, agora sim, filtrado por impressões, então, ou seja, aquilo que já tem mais tração no Google, vamos dizer assim, para vocês tirarem daqui o quê? O tipo, né, de busca, para tentar identificar aqui as categorias a que pertençam o conteúdo que vocês têm. Então, por exemplo, aqui é muito possível que seja, né, uma oficina mecânica, né, uma loja de autopeças. O que tem in é hotel, então já temos aqui acomodações, carros, né, aqui uma barbearia ou um mercadito, né, que a gente pode imaginar que seja um mercado, um supermercado, entre outras. A gente tem aqui spa, né, boat rent, que é aluguel de barcos, bagel bazar, que seria também uma espécie de padaria. Então, só com esses 10 principais resultados, eu já tenho aqui logo de cara, né? A parte automotiva, seja de oficina, aluguel de carros, temos também hotéis e aluguel de barco, porque o nosso site, né, focado na cidade de Miami, então cidade turística, a gente tem esses termos principais. Então, com isso, a gente consegue ir agregando esses dados e percebendo quais são as categorias que acabam tendo maior tração nas impressões do Google. E aí, obviamente, trabalhar, né, o SEO dessas categorias, para até mesmo dos anúncios, para que a pessoa, né, seja um pouco mais, não é apelativo, mas que chame a pessoa para fazer o clique e aumentar a sua taxa de cliques dentro do Google. Se a gente clicar aqui filtrar pela parte de cliques, então a gente vai ter aqui salão de beleza, a parte de alimentação, cinema, teatro, ou seja, né, eventos, restaurante, também bistrô, restaurante, um resort que você entra, né, na parte de hotel. Então a gente vê aqui também que a parte, né, de alimentação e eventos acaba atraindo também cliques. Então são categorias que são importantes para vocês considerarem nesse momento de fazer a curadoria de conteúdo. Bom, partindo agora para uma parte um pouco mais avançada, que seria a da análise do site de vocês. Então, a gente tem aqui essa ferramenta, né, que chama Hotjar. Existem várias outras disponíveis no mercado com eh, formatos gratuitos e pagos, que vão, obviamente, ter mais ou menos recursos para vocês utilizarem. Mas o legal do Hotjar é que ele mostra, né, um mapa de calor com a quantidade de cliques nos elementos das páginas de vocês. Então, com isso, vocês conseguem, de fato, visualizar aonde foi clicado e, a partir daí, também montar suas suposições. Eu coloquei um widget de categorias, eu vou mostrar para vocês. Tem diversos widgets de categorias, categorias em destaque, por ícone, por imagem, ou só por, né, aquela barrinha de trends. São várias coisas que vocês podem colocar na página. Só que se vocês verem que aquele elemento não está sendo clicado, vocês podem ter essa suposição de que trocar aquele elemento, aquele widget, por um outro, pode trazer um resultado melhor. Então, uma ferramenta como o Hotjar, ele vai tirar vocês do achismo e vai te dar dados quantitativos sobre essas alterações. Então, o inicial aqui, né, desse Hotjar, ele também vai mostrar, né, os principais botões clicados, né, e os links. Então, eles já dão uma ideia do que tem isso, né, no formato visual aqui de links, né, alguns outros dados demográficos também, como os países, as principais páginas acessadas. Ela segue também o que a gente viu lá no Analytics. Então, a homepage é o que a gente tem mais acesso, depois a página de Anuncie Conosco, a página principal de anúncios e empresas,
e uma listing específica, né, que é a que a gente mais usa, né, nos nossos exemplos em webinar, então é por isso que ela tem esse destaque principal aqui. O mapa de calor nada mais é do que exatamente isso. Vocês podem ter o mapa de calor por cada uma das páginas que vocês trabalham no site que vocês tenham. Então aqui a gente vai ter esses pontinhos azuis, né, e mais vermelhos, eles vão mudando as cores de acordo com o número de cliques que a gente tem. Aqui tem os últimos 30 dias, vou mudar para 12 meses aqui para ver, para ele mudar um pouquinho, né? Então ele vai mostrar mais alguns dados e esses números aqui, né, é, que são os principais elementos clicados. Então a gente vê aqui que na barra de navegação, que é um dos itens principais, né, para a otimização do site, para a experiência, a gente vê que a gente tem bastante cliques aqui, que é a parte de anúncios, né, de empresas, então é por isso que também é um link muito que aparece em destaque nos nossos relatórios, né? Então, a caixinha de busca e aqui a gente vai ter a página. Então, todos os elementos clicáveis da página a gente consegue mensurar. Então, aqui a gente tem, a gente vê que as pessoas estão, de fato, usando esse widget de categorias, que são os botões, né, de scroll. Então, elas estão olhando categorias. E o que isso quer dizer? Vamos dizer, qual que é a leitura que a gente pode fazer disso? Que somente as principais categorias aqui que ele apresenta não é o suficiente para o usuário satisfazer a busca dele, tanto que não há nenhum clique nessas 4 primeiras categorias. Então, qual que seria a sugestão aqui? Trocar por um widget onde você tem mais categorias em destaque para analisar se com esse widget com mais categorias em destaque vai ter já algum clique logo de cara nesse widget. Aqui a gente tem, né, aquele anúncio com mais cliques, então, como ele já aparece em destaque logo de cara aqui, então a gente supõe que, como a gente deu isso como opção, são onde as pessoas também estão fazendo os cliques. E a partir disso você vai vendo todo o conteúdo da sua página inicial e das outras páginas do seu site para entender como está sendo a interação de fato do usuário. Você pode também, nesse mapa de calor do Hotjar, ter o mapa, né, de movimento, por onde mais as pessoas passam o mouse, e o de rolagem. O de rolagem ele é bem interessante porque ele vai mostrar isso aqui. Então, ou seja, 100% das pessoas viram, né, praticamente, né, 100%, viram até a página inicial de busca e provavelmente fizeram algum clique na barra de navegação. À medida que o site vai descendo, né, menos pessoas chegaram até esse ponto. Então, com isso, vocês podem identificar se vocês estão tendo pouquíssimo tráfego, menos de 10% das pessoas que chegam até o final da página, vocês podem partir dessa hipótese de reduzir a quantidade de informação na página inicial e depois analisar, né, na comparação se essa diminuição aumentou, né, o número de pessoas que chegou até o rodapé do site. Então, essas são as suposições que a gente tem que partir para fazer, né, para planejar as alterações no site. E a última coisa mais legal que tem no Hotjar são as gravações. Então, vocês conseguem também pegar por páginas algumas gravações e ver como está sendo utilizado o site. Eu vou dar um play nessa daqui, só para a gente ter essa ideia, né? Eu vou avançar aqui, né, para 4, uma velocidade 4 aqui. Então eles vão mostrar, né, como que está sendo utilizado o site. Então por aí vocês conseguem ver os elementos clicados, onde eles vão, e aí imaginar se houve alguma dúvida, se, né, se preencheram, como que está sendo de fato o uso de vocês. Esse usuário aqui foi alguém que fez um cadastro de anunciante. Então, com isso, vocês têm essa, né? Então, é, vocês conseguem filtrar também no Hotjar todos que passaram pela página de advertising, né? De anuncie conosco, e analisar como está sendo o uso por aí. Então, obviamente, aqui está, né? Tá bem mais rapidinho aqui. Então, com isso a gente vê toda, né? O uso do site. Eu vou colocar alguma outra aleatória aqui, só para a gente, né?
ter essa ideia. Então, ou seja, já alguém que já entrou, foi vendo, né, o site como um todo, olhou de novo, né, fazendo essa visualização. Então, isso é muito importante para vocês verem, tá vendo? Já passou o mouse ali nos banners, já dá uma olhada, voltou para a página inicial. Enfim, o Hotjar ele serve basicamente para isso. Vocês conseguem, então, visualizar de fato como está sendo o uso dentro da página de vocês. Aí um outro ponto que a gente tem, né, que o Gabriel mencionou, foi o uso dos relatórios internos de busca. Então, dentro do Editor, você vai ter aqui em atividade, né, esse é o nosso administrativo. A gente tem aqui os relatórios de pesquisa, que eles podem ser feitos de duas maneiras principais. Eu vou tentar pegar aqui setembro. Em setembro ele vai me dar alguns dados aqui. Ok. Então vocês conseguem ver as buscas gerais que são feitas a partir do widget de busca, né, a caixinha de busca da página inicial, que ele vai dar todos os tipos de resultados. Já as caixinhas de busca nas páginas específicas de anúncios, ofertas, eventos, classificados, artigos e blog, vão retornar resultados dentro desses módulos. Então vocês podem ver dentro de anúncios, por exemplo, eu não tenho dados disponíveis aqui para esse intervalo, mas ele apareceria dessa mesma forma. Ele vai ver quais são as principais palavras-chave, então com isso vocês também conseguem identificar categorias principais ou os anunciantes principais que já têm uma busca maior para vocês fazerem essa curadoria de conteúdo. Também analisar a parte de localidades, não é? Então, esse aqui é do campo lá de busca, né? O que é a palavra-chave e a localização. Então, aqui a gente vê que as pessoas estão. Como eu tenho um site específico para Miami, então a gente já sabe que eles estão procurando alguma coisa ali. Mas se fosse por algum bairro em específico que eu tenho no meu site, ele apareceria aqui também, de acordo com aquilo que o usuário digita no site de vocês. E também as localidades de onde as pessoas estão acessando e fazendo a busca também. Ou seja, com essa combinação, né, fazendo essa análise quantitativa, vocês conseguem identificar o tipo de conteúdo que está sendo buscado, já consumido, e a partir daí conseguir fazer a curadoria de conteúdo de vocês. Até esse momento, Gabriel, alguma coisa a acrescentar? Não, não. Por enquanto, ok. Ok, então vamos lá. Ainda sobre o Edirector, então a gente tem o editor de páginas, não é? Que é onde a gente vai utilizar os diferentes widgets. Então a gente já tem um webinar específico tanto sobre o editor de páginas, os principais widgets, como utilizar, então eu não vou ficar passando muito em detalhes por aqui. Assim como o Gabriel comentou aqui do cores e fontes. Então vai estar tudo aqui dentro do menuzinho de design que vocês podem, então, e devem trabalhar esses elementos na hora de fazer as alterações no site de vocês. Então, qualquer outra dúvida, a gente tem um portal de suporte, a gente continua, tanto eu, Gabriel, Felipe, à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem. E acredito que seja isso por hoje. Então, conseguir fazer, né, uma pesquisa sobre quem é o seu público, não é? Quem é que está utilizando o site de vocês, como utiliza e qual é a melhor estratégia para oferecer esse conteúdo selecionado, acaba aumentando essa taxa de engajamento e permitindo que o seu site cumpra, né, a sua função, que é oferecer o conteúdo que o usuário procura e dar exposição para os anunciantes de vocês. Então é isso. Assim encerramos mais um evento hoje. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado a todos. Legal, pessoal. Ok. E nos vemos daqui a 15 dias em mais um webinar do Director. Até Obrigado. mais.